A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 4. Tempo do Desprezo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Seus ombros estavam cobertos por uma curta capa de veludo violeta forrada com pele de rato silvestre. "Por que você não está na escola, caloura?" indagou com voz fria e melodiosa, examinando Ciri com olhar penetrante. "Espere um momento, de saia", falou outra mulher mais jovem, loura e alta, trajando um vestido verde com decote ousado. "Eu não a conheço. Acho que ela não é..." Interrompeu-a a morena. "Ela é uma de suas meninas, Rita. Afinal, você não pode conhecer todas. Ela deve ser uma das que escaparam de Lóxia durante a confusão, quando estávamos de mudança. E logo ela mesma vai nos confirmar isso. Então, caloura, estou aguardando." "Aguardando o quê?" perguntou Ciri. A mulher comprimiu os lábios finos e ajeitou as dobras das luvas. "De quem você roubou o amuleto de camuflagem? Ou será que alguém o deu a você?" "Como? Não teste minha paciência, caloura. Seu nome, sua classe e o nome de sua preceptora, rápido." "Está se fingindo de tola, caloura? Seu nome! Como você se chama?" Ciri cerrou os dentes e seus olhos brilharam com uma chama verde. "Ana Ingeborga Klopstock", escandiu desaforada. A mulher ergueu o braço e Ciri imediatamente se deu conta da gravidade do erro que cometera. Certa feita, ela criara caso sobre algo sem importância e Yennefer lhe demonstrara uma única vez o efeito do feitiço paralisante. A sensação fora horrível, a mesma que sentia agora. Fábio soltou um grito rouco e correu em sua direção, mas a outra mulher, a loura, agarrou-o pelo colarinho e manteve-o preso no lugar. O rapaz agitava-se como podia, mas o braço da mulher era como se fosse feito de ferro. Ciri não podia sequer piscar um olho. Tinha a nítida impressão de estar se fundindo aos poucos com a terra, enquanto a morena inclinava-se junto de seu rosto e fixava nele os olhos brilhantes. "Não sou partidária de castigos corporais", declarou em tom gélido, voltando a ajeitar as abas das luvas. "Mas farei de tudo para que você seja açoitada, caloura. Não por desobediência, nem pelo roubo do amuleto, tampouco por estar vagando por aí. Não por estar vestida inadequadamente, andando com um rapaz e falando com ele sobre coisas que lhe foram proibidas de comentar. Você será chicoteada por não ter a capacidade de reconhecer uma arquimaga." "Não!" gritou Fábio. "Não lhe faça mal, distinta dama. Sou funcionário do banco do Sr. Molnar Giancardi e esta senhorita é..." "Cale a boca!" urrou Ciri. O feitiço de amordaçamento foi lançado de maneira rápida e brutal. Ciri sentiu gosto de sangue na boca. E então, a loura soltou Fábio e, com um gesto carinhoso, ajeitou seu colarinho amassado. "Fale. Quem é essa desaforada senhorita?" Margarita Le Antil emergiu da piscina, espargindo água por todos os lados. Ciri não conseguia desgrudar os olhos dela.
Vira Yennefer nua mais de uma vez e sempre achara que não pudesse haver alguém que se comparasse a ela na perfeição do corpo. Estava redondamente enganada. Diante da visão da desnuda Margarita Leontille, ruborizariam de inveja até as estátuas de mármore de deusas e ninfas. A feiticeira pegou um cântaro com água fria e derramou o conteúdo sobre seus seios, praguejando de maneira grosseira e sacudindo-se toda. "Ei, menina", fez um sinal para Ciri, "tenha a gentileza de me trazer uma toalha. E pare de me olhar desse jeito." Ciri murmurou um impropério, ainda zangada. Quando Fábio revelara quem ela era, as feiticeiras arrastaram-na à força através da cidade, expondo-a ao ridículo diante de praticamente metade de seus habitantes. Como era de esperar, assim que chegaram ao banco de Giancardi, tudo ficara esclarecido. As feiticeiras pediram desculpas a Yennefer e explicaram seu comportamento. Acontecia que as alunas de Aretusa haviam sido transferidas temporariamente para Luxia, uma vez que as instalações da escola foram transformadas em habitação dos partícipes e visitantes do Congresso de Feiticeiros. Aproveitando a confusão reinante durante a tal transferência, algumas alunas escaparam de Thanedd e ficaram zanzando pela cidade. Margarita Leontille e Tissaia de Vries, alarmadas pela ativação do amuleto de Ciri, acharam que ela fosse uma das fugitivas. As feiticeiras pediram desculpas a Yennefer, porém nenhuma delas pensou em pedir desculpas a Ciri. Ao ouvi-las, Yennefer não desgrudou os olhos da garota, que sentiu suas orelhas ficarem vermelhas. No entanto, quem mais sofreu foi Fábio. Molnar Giancardi esculachou de tal modo que o rapaz tinha lágrimas nos olhos. Ciri teve pena dele, mas também orgulho por seu comportamento. Fábio manteve a palavra e não deu um pio sobre a serpe. Como se revelou, Yennefer conhecia muitíssimo bem tanto Tissaia como Margarita. As feiticeiras convidaram-na para a Garça de Prata, o melhor e mais caro albergue de Gorsvellen, onde Tissaia deveria se hospedara assim que chegar à cidade, retardando por motivos conhecidos somente por ela sua ida à ilha. Margarita Leontille, que era a reitora de Aretusa, aceitara o convite da feiticeira mais velha e dividia temporariamente o apartamento com ela. O albergue era realmente muito luxuoso e tinha no subsolo a própria sala de banhos, que Margarita e Tissaia alugaram para seu uso exclusivo, pagando por isso uma soma inimaginável. Obviamente, Yennefer e Ciri foram incitadas a fazer uso daquelas instalações. Assim, todas ficaram se banhando na piscina e suando no vapor por horas a fio, sem parar de comentar fofocas. Ciri entregou a toalha à feiticeira. Margarita beliscou-lhe a bochecha com delicadeza, fazendo com que a garota ficasse ainda mais aborrecida e mergulhasse na água da piscina perfumada de rosmarinho. "Ela nada como uma jovem foca", riu Margarida, estendendo-se numa espreguiçadeira de madeira ao lado de Yennefer. "E tem o corpo de uma ninfa. Você vai dá-la a mim, Ana?" Foi com esse intuito que a trouxe para cá. "Em que ano devo matriculá-la? Ela tem conhecimentos básicos?" "Tem, mas eu preferiria que ela começasse como todas as demais, desde o primário. Isso não lhe fará mal." "Bem pensado", falou Tissaia de Vries, ocupada com a colocação de taças sobre o tampo de mármore da mesinha enevoado de vapor. "Muito bem pensado, Yennefer. A menina terá mais facilidade se começar com as outras calouras." Ciri saiu da piscina e sentou-se em sua borda, retorcendo os cabelos e chapinhando a água com os pés. Yennefer e Margarita papeavam preguiçosamente, toda hora enxugando o rosto com panos umedecidos com água gelada. Tissaia, pudicamente enrolada num lençol, não participava da conversa,
parecendo estar totalmente imersa na tarefa de arrumar o tampo da mesinha. Peço humildemente perdão por atrapalhar as distintas damas, ecoou de repente a voz do proprietário do estabelecimento. Queiram me perdoar se as atrapalho, mas é que está aqui um oficial que insiste em falar urgentemente com a senhora Devria. Ele diz que o assunto não pode ser adiado. Margarita Leontille soltou uma risadinha marota e piscou para Yennefer. Ambas arrancaram simultaneamente suas toalhas, adotando rebuscadas e provocativas posições sobre as espreguiçadeiras. Que adentre o oficial, gritou Margarita, mal conseguindo conter o riso. Seja bem-vindo, estamos prontas. Parecem duas crianças, suspirou Tissaia Devry, meneando a cabeça. Cubra-se, Ciri. O oficial adentrou, mas a brincadeira das feiticeiras não deu em nada. O oficial não ficou encabulado ao vê-las, não enrubesceu, não abriu a boca, nem esbugalhou os olhos. Porque o oficial era uma mulher. Uma alta e esguia mulher, com uma grossa trança negra e uma espada na cintura. Informo, falou secamente, fazendo tilintar sua cota de malha ao se inclinar, respeitosa na direção de Tissaia Devry. Que suas ordens foram cumpridas. Peço permissão para retornar à minha unidade. Permissão concedida, respondeu Tissaia. Agradeço-lhe a escolta e a ajuda. Boa viagem. Yennefer sentou-se na espreguiçadeira e olhou para o laço negro, dourado e vermelho amarrado no ombro da guerreira. Nós não nos vimos antes? A guerreira inclinou-se rigidamente e enxugou o rosto suado. A sala de banhos era muito quente e ela vestia, sobre a cota de malha, um casaco de couro. Estive mais de uma vez em Wengenberg, dona Yennefer, disse. Meu nome é Haila. A julgar pelo laço, você serve nas forças especiais do rei Demawend, não é verdade? Sim, senhora. Com que patente? A de capitã. Que maravilha! Riu Margarita Leontille. Constato com prazer que no exército de Demawend começaram finalmente a dar patentes de oficiais a soldados que têm colhões. Posso retirar-me? Impertigou-se a guerreira, apoiando a mão no pomo do cabo de sua espada. Pode? Senti uma ponta de animosidade em sua voz, Iena, comentou Margarita após uma breve pausa. O que você tem contra a senhora capitã? Yennefer levantou-se e tirou 2 taças de cima da mesinha. Você viu as estacas fincadas nos entroncamentos das estradas? Perguntou. Deve ter visto e sentido o fedor dos corpos em decomposição. Aquelas estacas podem lhe dar uma ideia da obra dela e de seus subordinados nas forças especiais. Um bando de sádicos. Estamos numa guerra, Yennefer. Haila deve ter visto mais de uma vez seus companheiros de armas caírem vivos nas mãos dos esquilos, pendurados pelos braços nos galhos de árvores para servirem de alvo às suas flechas, cegados, castrados, com as pernas queimadas em fogueiras. As crueldades que fazem os Scoia'tael não envergonhariam a própria falca. Os métodos usados pelas forças especiais também lembram vivamente os de falca. Mas não é disso que se trata, Rita. Não me compadeço da sorte dos elfos, pois sei o que é e como se ganha uma guerra. As guerras são ganhas por soldados que, com convicção e sacrifício, defendem seu país e seu lar. Não com os do tipo dessa Haila, que comanda mercenários que lutam por dinheiro e que não querem sacrificar-se. Eles nem sabem o que é sacrifício, e se sabem, desprezam-no. Estou me lixando para ela, seu sacrifício e seu desprezo. O que nós temos a ver com isso? Ciri, vista-se, dê um pulo lá em cima e traga uma nova garrafa. Estou com vontade de tomar um porre hoje. Tissaia Devry soltou um suspiro, meneando a cabeça, o que não deixou de ser notado por Margarita. Por sorte, falou rindo,
Não estamos mais na escola, querida mestra. Já podemos fazer o que nos der na veneta. Mesmo na presença de uma futura caloura? Indagou Tissaia sarcástica. Eu, quando fui reitora de Aretusa... Estamos lembradas, interrompeu-a Yennefer, dando um sorriso. Mesmo que quiséssemos, jamais esqueceríamos. Vá buscar a garrafa, Ciri. Aguardando pela garrafa no pavimento superior, Ciri pôde testemunhar a partida da guerreira e de seu destacamento, composto por 4 soldados. Com curiosidade e admiração, ficou observando suas posturas, expressões faciais, trajes e armamento. Rayla, capitã com trança negra, estava discutindo com o proprietário do albergue. Não vou ficar esperando até o raiar do sol. E estou cagando para o fato de os portões da cidade estarem fechados. Quero sair daqui imediatamente. Sei que o albergue tem uma poterna nas cocheiras. Ordeno-lhe que a abra imediatamente. Os regulamentos? Estou cagando para os regulamentos. Cumpro ordens da Arquimaga de Vrie. Tudo bem, capitã, não precisa gritar. Eu vou abri-la. A poterna revelou-se uma estreita galeria subterrânea que levava diretamente para fora dos muros da cidade. Antes de receber a garrafa das mãos de um pajem, Ciri viu a passagem ser aberta e Rayla partir para a escuridão com seu destacamento. A garota pôs-se a pensar. Até que enfim, alegrou-se Margarita. Não se sabia se com a visão de Ciri ou da garrafa que ela trazia nas mãos. Ciri colocou a garrafa na mesinha, sem dúvida de maneira inadequada, já que Tissaia de Vrie corrigiu-a imediatamente. Ao se servir, Yennefer tirou da ordem toda a arrumação das taças, e Tissaia se viu forçada a intervir mais uma vez. Ciri ficou imaginando com horror como Tissaia era como professora. Yennefer e Margarita retomaram o assunto que estavam discutindo anteriormente. Para Ciri estava claro que muito em breve teria de ir buscar mais uma garrafa. Imersa em seus pensamentos, ficou escutando a conversa das feiticeiras. Não, Iena, disse Margarita, meneando a cabeça. Pelo jeito você não está a par das últimas novidades. Rompe com Lars. Tudo acabado. Elaine Dreadhat, como dizem os elfos. E é por isso que você quer ficar de porre? Entre outros motivos, confirmou Margarita Luantille. Não posso negar que estou triste. Afinal, estivemos juntos por 4 anos, mas tive de romper com ele. Daquele saco não ia sair farinha. Principalmente, bufou Tissaia de Vrie, com os olhos fixos no vinho dourado que se balançava na taça. Por Lars ser casado. Pois saiba, respondeu Margarita, dando de ombros, que isso era algo que não tinha a mínima importância. Todos os homens bem apessoados na faixa de idade que me interessa são casados, e não posso fazer nada para remediar tal situação. Lars me amava, assim como eu achei que o amava durante certo tempo. Não há o que dizer. Ele queria demais, ameaçou minha liberdade e passo mal só de pensar em monogamia. Além disso, tomei você como exemplo, Iena. Está lembrada daquela conversa que tivemos em Wengerberg? Quando você decidiu romper com seu bruxo? Naquela ocasião, eu a aconselhei a pensar 2 vezes. Dizia que amor é algo que não se acha na rua. No entanto, você estava certa. Amor é amor. E vida é vida. O amor passa. Não dê ouvidos a ela, Yennefer, falou Tissaia friamente. Ela está amargurada e cheia de tristeza. Sabe por que ela não vai ao banquete em Aretusa? Porque está com vergonha de aparecer sozinha, sem o homem com o qual a associavam nos últimos 4 anos e que ela perdeu por não ter sabido valorizar suficientemente seu amor por ela. Que tal mudarmos de assunto?
sugeriu Yennefer, aparentemente despreocupada, mas com a voz um tanto alterada. Ciri, sirva-nos mais vinho. Que merda! Essas garrafas são muito pequenas. Seja gentil e traga mais uma. Traga 2, riu Margarita. Como recompensa, você poderá tomar um gole e sentar-se conosco, evitando assim todo esse esforço para escutar nossa conversa de longe. Sua educação vai iniciar-se aqui neste momento, antes mesmo de você vir a ter comigo em Aretusa. Educação! Tissaia ergueu os olhos para o céu. Oh, deuses! Fique quieta, querida mestra, disse Margarita, batendo com a mão na coxa úmida e fingindo estar zangada. Agora sou eu a reitora da escola. Você não conseguiu me reprovar no exame final. Sinto muito. Pois saiba que eu também. Teria agora clientes particulares como Hiena, e não precisaria sofrer com as calouras. Não teria de assoar o nariz das choronas, nem brigar com as duronas. Ciri, ouça-me e aprenda. Uma feiticeira sempre deve agir. Se bem ou mal, isso pode ser avaliado mais tarde. Mas é preciso agir, agarrando ousadamente a vida pelos cornos. Acredite-me, pequena, lamentam-se exclusivamente o ócio, a dúvida e a indecisão. A ação e a decisão podem às vezes trazer tristeza e pena, porém nunca o arrependimento. Olhe para essa dama tão séria sentada ali, fazendo caretas e corrigindo pedantemente tudo o que pode. É Tissaia de Vrie, uma arquimaga que educou dezenas de feiticeiras, ensinando-lhes que é preciso agir sempre. Que a indecisão pare, Rita. Tissaia tem razão, falou Yennefer, com os olhos fixos num canto da sala de banhos. Pare. Sei que você está triste por causa de Lars, mas não transforme isso em lições de vida. A menina tem ainda muito tempo pela frente para tal tipo de lições. E não será na escola que ela vai aprendê-las. Ciri, vá buscar mais uma garrafa. Ciri ergueu-se. Estava já completamente vestida. E totalmente decidida. O quê? Gritou Yennefer. O que você quer dizer com ela partiu? Ela ordenou, gaguejou o albergueiro, empalidecendo e recuando até encostar na parede. Ela ordenou que fosse selado um cavalo e você obedeceu? Não lhe passou pela cabeça nos consultar? Digníssima dama, como eu poderia saber? Estava certo de que ela partia obedecendo a uma ordem de uma das senhoras. Nem me passou pela cabeça a ideia de... Seu idiota maldito! Calma, Yennefer, falou Tissaia, pondo a mão na testa. Não ceda a emoções. É noite. Ninguém permitirá que ela passe pelos portões da cidade. Ela mandou, sussurrou o albergueiro, que lhe fosse aberta a poterna. E você abriu? Por causa desse congresso, o albergueiro abaixou os olhos. A cidade está repleta de feiticeiros. As pessoas os temem, ninguém tem coragem de se indispor com eles. Como eu poderia lhe negar? Ela se expressava exatamente como as senhoras, igualzinho, com o mesmo tom de voz e com o mesmo olhar. Ninguém ousou sequer olhar para seus olhos. Ela era exatamente como as senhoras. Ordenou que lhe trouxessem pena e tinta e escreveu uma carta. Passe-a para cá. Tissaia de Vrie foi mais rápida. Dona Yennefer leu em voz alta. Perdoe-me. Parti para Irundum porque quero me encontrar com Geralt. Quero vê-lo antes de entrar na escola. Perdoe-me a desobediência, mas eu preciso. Sei que a senhora vai me punir, porém não quero me lamentar por ter sido indecisa e hesitante. Se tiver de me lamentar de algo, que seja pela ação e pela decisão. Sou uma feiticeira. Agarro a vida pelos cornos. Voltarei assim que puder. Ciri. Isso é tudo? Há ainda um PS. Diga a Dona Rita
que quando eu estiver na escola, ela não terá de assoar meu nariz. Margarita Le Antille meneou a cabeça com estupefação, enquanto Yennefer soltava um palavrão. O albergueiro enrubesceu e abriu a boca. Ouvira muitos palavrões na vida, mas igual àquele jamais. O vento soprava da terra para o mar. Ondas de nuvens avançaram até a lua, pendendo sobre a floresta. A estrada para Hirundun mergulhou na escuridão. O galope tornou-se excessivamente perigoso. Ciri reduziu a velocidade do cavalo, passando a trote. A ideia de cavalgar a passo nem lhe passou pela cabeça. Estava com pressa. Podia ouvir ao longe o retumbar de uma tempestade aproximando-se. De tempos em tempos, o horizonte era iluminado por raios, fazendo emergir da escuridão os dentes da serra formada pelas copas das árvores. Ciri deteve o cavalo. Chegara a uma bifurcação na qual ambos os trechos pareciam idênticos. Por que Fábio não me disse nada a respeito da bifurcação? Pensou. Mas não faz mal. Afinal, eu nunca me perco. Sempre sei aonde ir ou em que lugar cavalgar. Portanto, por que agora não saberia para que lado virar? Uma enorme forma passou voando silenciosamente sobre sua cabeça. Ciri sentiu o coração subir até a boca. O cavalo relinchou, empinou-se e partiu a galope, escolhendo o trecho direito da bifurcação. A garota conseguiu detê-lo com dificuldade. Aquilo foi uma simples coruja, sussurrou, tentando acalmar tanto a si como ao cavalo. Apenas uma ave. Não há motivo para ter medo. O vento foi ficando cada vez mais forte e as escuras nuvens tamparam a lua por completo. No entanto, mais à frente, na perspectiva da estrada, numa fresta da floresta, havia claridade. Ciri acelerou a marcha, com a areia saltando debaixo dos cascos do cavalo. Teve de parar em pouco tempo. Diante dela, encontravam-se uma ravina e a imensidão do mar, do qual emergia o familiar cone da ilha. Do lugar onde estava não era possível ver as luzes de Garstang, Loxia nem Aretusa. Via-se somente a solitária, esbelta e ornada torre de Thanedd. Tor Lara. Retumbou um trovão. No momento seguinte, um cegante feixe de luz ligou o céu enevoado com o topo da torre. Tor Lara olhou para ela com os olhos vermelhos de suas janelas, dando a impressão de que, por uma fração de segundo, brilhara um fogo no interior da torre. Tor Lara, a torre da gaivota. Por que ela desperta tanto pavor em mim? O vento sacudiu as árvores, fazendo estalar seus ramos. Ciri semicerrou os olhos. Poeira e pequenas folhas ressecadas bateram em seu rosto. Virando o enfurecido e saltitante cavalo, a garota recuperou o sentido de orientação. A ilha de Thanedd ficava ao norte, e ela precisava cavalgar na direção do poente. A arenosa estrada era claramente visível na penumbra. Ciri retornou ao galope. Trovejou novamente e, à luz do relâmpago, a garota viu diversas silhuetas escuras, mal distintas e agitadas em ambos os lados da estrada. Ouviu um grito. Garian! Sem perder um segundo, Ciri empinou o cavalo, puxou as rédeas, girou o corcel na direção oposta e partiu a pleno galope. Atrás de si, gritos, assovios, relinchos e tropel de cavalos. Garian doin! Galope, barulho de cascos, vento no rosto, escuridão, no meio da qual ficam para trás brancos troncos de bétulas. Mais um estrondo seguido por um relâmpago, à luz do qual Ciri vê 2 cavaleiros tentando bloquear o caminho. Um deles estende o braço para agarrar a brida. Seu gorro é adornado com uma cauda de esquilo.
A garota cutuca os flancos do cavalo com os calcanhares e gruda no pescoço do animal. Atrás dela ecoam gritos, assovios, estrondos de trovão. Um relâmpago. Sparley Avin! A galope! Mais rápido, cavalinho. Um trovão, um relâmpago, uma bifurcação. Para a esquerda. Eu nunca me perco. Mais uma bifurcação. À direita. A galope, cavalinho. Mais rápido, mais rápido. O caminho começa a subir. Nuvens de areia saltam sobre os cascos. O cavalo, apesar de cada vez mais instigado, diminui a velocidade. Chegando ao topo da elevação, Ciri se vira. O relâmpago seguinte ilumina a estrada recém-percorrida. Está deserta. A garota aguça os ouvidos, mas escuta apenas o sussurro do vento entre as folhas. Troveja. Aqui não há ninguém. Os esquilos são apenas lembranças de Caedwen. A rosa de Shaeharwed. Aquilo tudo foi apenas uma miragem. Aqui não há viva alma. Ninguém me persegue. Acabei me perdendo. Um relâmpago. A luz dele brilha a superfície do mar, tendo por fundo o escuro cone da ilha de Taned. E Torlara. A torre da gaivota. Uma torre que atrai como um magneto. Mas eu não quero ir até aquela ilha. Estou a caminho de Irundum, porque preciso ver Geralt. Um novo relâmpago. Entre ela e a ravina há um cavalo negro como a noite, e montado nele, um cavaleiro com o elmo adornado com asas de ave de rapina. As asas se agitam repentinamente, e a ave prepara-se para alçar voo. Sintra. Um medo paralisante. Mãos doloridas de tanto apertar as rédeas. Um relâmpago. O cavaleiro negro empina sua montaria. No lugar do rosto, uma máscara espectral. As asas se agitam. O cavalo parte a galope sem ser incentivado. Escuridão rompida, vez por outra, por relâmpagos. A floresta está acabando. Sob os cascos, marulho e chapes de lama. Às suas costas, o rufar de asas da ave de rapina. Cada vez mais próximo. Mais próximo. Galope estabanado. Olhos marejados de lágrimas por causa do vento. Relâmpagos rasgam o céu. E à sua luz Ciri vê amieiros e chorões em ambos os lados do caminho. No entanto, não se trata de árvores. São servos do rei dos amieiros. Servos do cavaleiro negro que galopa às suas costas, com as asas de ave de rapina farfalhando em seu elmo. Monstros disformes dos dois lados da estrada estendem na direção de Ciri seus braços tuberculoides, soltando risadas selvagens e abrindo as negras bocarras de seu oco. Ela se deita no pescoço do cavalo. Os ramos zumbem, batem em seu corpo, agarram-se à sua roupa. Troncos sem forma estalam. Tocas abrem-se e fecham-se, rindo desbragadamente. A leoazinha de Sintra, criança de sangue antigo. O cavaleiro negro está bem atrás dela. Ciri sente a mão dele tentando agarrar seus cabelos. Incitado por gritos, o cavalo parece voar, salta sobre um obstáculo invisível, quebra com estalos os galhos, tropeça. Ciri puxa as rédeas, inclina-se na sela e faz o arfante animal dar meia volta. Solta um grito alto e furioso. Saca a espada da bainha e gira-a sobre a cabeça. Não estamos mais em Sintra. Não sou mais uma criança. Não estou mais desarmada. Não vou permitir. Não vou permitir. Não deixarei que você me toque novamente. Você nunca mais tocará em mim. Com um estrondo, o cavalo entra numa poça de água que lhe chega até a barriga. Ciri inclina-se, grita, cutuca a montaria com os calcanhares e consegue subir num dique. Lagos, pensou. Fábio me falou de lagos, nos quais são criados peixes. Devo ter chegado a Irundum. Eu nunca me perco. Um relâmpago. Atrás dela um dique
e mais ao longe a negra parede de uma floresta cravada no céu como uma serra. E ninguém. Apenas o silêncio, interrompido pelo uivo do vento. Mais ao longe ainda, no meio dos pântanos, grasna um pato apavorado. Ninguém. Não há viva alma no dique. Ninguém está me perseguindo. Aquilo foi uma ilusão, um pesadelo. Lembranças de Sintra. Foi tudo imaginação minha. Ao longe uma luzinha, um farol, ou uma chama. Deve ser uma fazenda? Irundum está perto. Falta ainda mais um pequeno esforço. Relâmpagos. 1, 2, 3. O vento cessa repentinamente. O cavalo relincha, agita a cabeça, empina. No escuro céu surge uma faixa leitosa cada vez mais clara, contorcendo-se como uma serpente. O vento volta a soprar nos chorões, erguendo no dique uma nuvem de folhas e gramas ressecadas. A distante luzinha some. Funde-se e transforma-se em bilhões de azulados pontinhos de luz, fazendo repentinamente brilhar e arder toda a área pantanosa. O cavalo relincha, arfa, mexe as patas sobre o dique como que enlouquecido. Ciri tem dificuldade em se manter na sela. No meio da faixa luminosa surgem indistintas silhuetas de cavaleiros parecendo saídos de um pesadelo. Estão cada vez mais perto e tornam-se cada vez mais visíveis. Seus elmos estão adornados com cornos de búfalos e penachos desgastados, debaixo dos quais se vêem caveiras esbranquiçadas. Os cavaleiros estão montados em esqueletos de cavalos cobertos por mantas esfarrapadas. Um vento feroz uiva por entre salgueiros, enquanto relâmpagos cortam incessantemente o negro céu com suas lâminas reluzentes. O vento canta cada vez mais forte. Não é o vento. É um coro espectral. A pavorosa cavalgada vira-se, partindo na direção de Ciri. Cascos de cavalos espectrais esmagam os pontos de fogo fátuo emanantes do pântano. À testa da cavalgada galopa o rei da perseguição. Um pontudo elmo enferrujado balança sobre a caveira, em cujas cavidades oculares parece arder um fogo arroxeado. A capa em farrapos farfalha ao vento. Na enferrujada cota de malha, tamborila um colar, vazio como palha de trigo debulhado. Outrora, era incrustado de pedras preciosas, mas as pedras caíram durante a selvagem cavalgada pelo céu e tornaram-se estrelas. Isso não é verdade. Isso não existe. Trata-se de um pesadelo, uma ilusão, um devaneio. O rei da perseguição freia o cavalo esqueleto e explode numa selvagem e aterrorizante gargalhada. Criança de sangue antigo, você pertence a nós, você é nossa. Junte-se ao cortejo, junte-se à nossa perseguição. Vamos galopar até o fim, até a eternidade, até o limite da existência. Você é nossa menina de olhos como estrelas, filha do caos. Junte-se a nós e conheça a alegria da perseguição. Você é nossa, é uma de nós. Seu lugar é no meio de nós. Não! Grita Ciri. Sumam de minha frente! Vocês são cadáveres! O rei da perseguição ri, os apodrecidos dentes batendo sob a gola da armadura enferrujada. As cavidades da caveira brilham, arroxeadas. Sim, nós somos cadáveres, mas você é a morte em si. Ciri colou-se ao pescoço de seu cavalo. Não precisou assulá-lo. O animal, sentindo-se perseguido por fantasmas, corria sobre o dique a pleno galope. Em Irundum, o fazendeiro ananico Bernie Hoffmeier
Ergueu a cabeça com cabelos encaracolados, escutando o distante ribombo de trovões. Eis uma coisa perigosa, disse. Uma tempestade dessa magnitude sem uma gota de chuva. Basta um raio acertar em qualquer coisa e teremos um incêndio. Um pouco de chuva seria bem-vindo, suspirou Jasquier, afinando o alaúde. Porque o ar está tão denso que dá para cortá-lo com uma faca. A camisa gruda nas costas, os mosquitos picam. Mas acho que isso vai acabar em nada. A tempestade ficou rondando e rondando, mas de um tempo para cá brilha somente ao norte. Acredito que sobre o mar. Ela está desabando sobre Thaned, confirmou o Ananico. É o ponto mais alto da região. Aquela torre na ilha, Torlara, chega até as nuvens. Durante uma tempestade violenta parece ficar envolta em chamas. Chega até a ser surpreendente ela não desabar. É por causa de magia, afirmou o trovador com convicção. Tudo em Thaned é mágico, até a própria rocha. E os feiticeiros não têm medo de raios e trovões. Que digo eu? Você sabia, Bernie, que eles são capazes de agarrar raios? Não precisa exagerar. Você está mentindo, Jasquier. Que eu seja atingido por um interrompeu-se o poeta, olhando com temor para o céu. Que eu seja bicado por um ganso se estiver mentindo. Estou lhe dizendo, Hofmeier, que os magos são capazes de agarrar raios. Vi com os próprios olhos. O velho Gorazd, aquele que depois foi morto no monte de Sodom, agarrou certa vez um raio diante de mim. Pegou um comprido pedaço de arame, prendeu uma das pontas no topo de sua torre e a segunda ponta deve ser enfiada numa garrafa. Piou de repente o filho de Hofmeier, um pequenino ananico com uma cabeleira tão espessa e encaracolada que parecia lã de carneiro. Numa garrafa de vidro igual a que papai usa para guardar vinho. O raio desce pelo arame para dentro da garrafa. Já para casa, Franklin, gritou o fazendeiro. Para a cama, dormir. É quase meia-noite e amanhã temos trabalho. E ai de você se o pegar junto de garrafas ou mexendo em arames durante uma tempestade. O cinto vai cantar. Você não vai poder sentar na bunda por 2 semanas. Petúnia, leve o menino daqui e traga mais cerveja para nós. Não precisam de mais cerveja, falou Petúnia Hofmeier, com voz zangada. Basta que vocês beberam. Pare de resmungar. O bruxo vai voltar a qualquer momento e uma visita deve ser recebida condignamente. Quando o bruxo chegar, trarei para ele. Que mulher mais sovina! Bufou Hofmeier, mas não suficientemente alto para ser ouvido pela esposa. Toda essa sovinice vem dos Biberwelt, os maiores pães duros do mundo. Mas o bruxo está demorando muito para voltar. Sumiu assim que foi aos lagos. Ele é um homem esquisito. Você viu como ficou olhando para as meninas Sínia e Tangerica quando elas brincavam no pátio ao anoitecer? Seu olhar era muito estranho. E agora, não posso deixar de ter a impressão de que ele se foi para ficar sozinho. E escolheu minha cabana para se hospedar, porque ela fica meio afastada, longe das demais. Você que o conhece melhor, Jasquier, diga. Eu o conheço? O poeta matou um mosquito na nuca, dedilhou as cordas de seu instrumento e olhou para as escuras silhuetas dos chorões na beira do lago. Não, Bernie, não o conheço. Acho que ninguém o conhece. Mas posso ver que algo misterioso está se passando com ele. Por que veio a Irundum? Para estar mais perto da ilha de Thaned? No entanto, quando ontem eu lhe propus que fôssemos até Gorsvelen, de onde Thaned é muito mais visível, ele declinou sem hesitação.
O que o mantém aqui? Vocês lhe encomendaram algum trabalho rentável? Que nada, resmungou o Ananico. Para ser totalmente sincero, devo lhe dizer que não acredito que haja um monstro por estas bandas. Aquela criança que morreu afogada no lago pode ter tido uma cãibra. Mas todos se puseram a gritar que talvez fosse um afogado ou uma kikimora e que era preciso chamar um bruxo. E a paga que lhe ofereceram é de dar vergonha. E o que ele faz? Passa 3 noites andando pelos diques. De dia dorme ou fica em silêncio olhando para as crianças, para a casa. Estranho. Eu diria até que peculiar. E diria acertadamente. Um relâmpago brilhou clareando a área e as construções da fazenda. Por um instante, brilhou a brancura das ruínas de um palacete élfico localizado no fim do dique. No momento seguinte, soou sobre o roçado o pesado som do trovão. Começou a soprar um vento forte. As árvores e outras plantas à beira do lago inclinaram-se, murmurando, e a lisa superfície da água se embaçou e enrugou repentinamente, ficando eriçada com pontudas folhas de nenúfares. Pelo jeito, a tempestade se deslocou em nossa direção, falou o fazendeiro olhando para o céu. Talvez os feiticeiros tenham conseguido afastá-la da ilha por meio de seus encantos. Afinal, vieram a Taned mais de 200 deles. O que você acha, Jasquier, que eles vão discutir naquele congresso? Será que algo de bom sairá de lá? Para nós? Tenho lá minhas dúvidas, respondeu o trovador, dedilhando as cordas do alaúde. Na maior parte dos casos, esses congressos não passam de desfiles de moda, montes de fofocas e oportunidades para falarem mal uns dos outros e de se trapacearem mutuamente. Além de discussões a respeito da conveniência de tornar a magia mais popularizada ou fazê-la mais elitista, brigas entre os que servem aos reis e os que preferem ficar mais afastados e exercer pressão sobre os monarcas. Ah, é? Disse Bernie Hofmeier. Diante disso, algo me diz que durante o tal congresso desabarão sobre Taneth mais raios e trovões do que numa tempestade. É bem possível. Mas o que isso tem a ver conosco? Com você? Nada, falou o Ananico soturnamente. Porque você não pensa em mais nada a não ser ficar bebendo e dedilhando seu alaúde. Você olha para o mundo à sua volta e vê apenas rimas e notas musicais. Enquanto isso, nossas plantações de nabo e repolho foram destruídas por cascos de cavalos 2 vezes somente na semana passada. O exército persegue os esquilos, enquanto os esquilos zigue-zagueiam e fogem, e tanto uns como outros têm de passar por nossos repolhos. Não é hora de plantear repolho quando a floresta está ardendo em chamas, recitou o poeta. Jasquier, quando você diz alguma coisa... Bernie Hofmeier olhou com desagravo para o trovador. A gente fica sem saber se deve rir, chorar ou dar-lhe um pontapé na bunda. Eu estou falando sério. E posso lhe afirmar que chegaram tempos horríveis. Forcas e estacas com corpos empalados na beira das estradas, campos e caminhos cobertos de cadáveres. Provavelmente era esse o aspecto do país na época de Falca. E como se pode viver nessas condições? Durante o dia aparecem homens do rei e ameaçam enfiar em troncos as pernas e os braços de qualquer pessoa que ajudar os esquilos. Já à noite surgem os esquilos e tente recusar-lhe qualquer tipo de ajuda.
Eles imediatamente nos prometem de maneira poética que veremos à noite adquirir uma face vermelha. São tão poéticos que chega a dar vontade de vomitar. E assim ficamos presos entre dois fogos. E você conta com a possibilidade de o Congresso dos Feiticeiros mudar alguma coisa? Conto. Você mesmo afirmou que há duas forças conflitantes no meio dos magos. Já houve tempos em que os feiticeiros mitigavam os reis, davam um basta às guerras e levantes. Afinal, foram exatamente os magos que, há 3 anos, fizeram a paz com Nilfgaard. Então, talvez agora... Bernie Hofmeier interrompeu-se e aguçou os ouvidos. Jasquier abafou com a mão o som das cordas do alaúde. Das trevas que envolviam o dique emergiu Geralt. Caminhava lentamente na direção da casa. Um novo raio rasgou o céu. Quando trovejou, o bruxo já estava na varanda junto deles. E então, Geralt, indagou Jasquier, querendo interromper o incômodo silêncio. Conseguiu encontrar o monstro? Não. Esta noite não é adequada para apanhar o que quer que seja. É uma noite inquieta. Inquieta. Estou cansado, Jasquier. Então sente-se e descanse. Você não me entendeu. E é isso mesmo, murmurou o Ananico olhando para o céu e aguçando os ouvidos. Uma noite inquieta. Maus presságios flutuam no ar. Os animais estão agitados no estábulo. Dá para ouvir uns gritos no meio da ventaninha. Perseguição selvagem, sussurrou o bruxo. Senhor Hofmeier, feche bem as janelas. Perseguição selvagem? Assustou-se Bernie. Espectros? Não precisa ter medo. Vai passar muito alto. Ela sempre passa alto no verão. Mas as crianças poderão acordar e a perseguição costuma trazer pesadelos. É melhor fechar as venezianas. A perseguição selvagem, falou Jasquier olhando com preocupação para o céu. Costuma prenunciar uma guerra. Bobagem. Isso não passa de uma superstição. Mas pouco antes do ataque nilfgaardiano a Sintra... Silêncio! Geralt interrompeu com um gesto, ergueu-se num pulo e ficou olhando para a escuridão. O quê? Cavaleiros. Que merda! Sibilou Hofmeier, levantando-se do banco. Numa noite dessas só podem ser Scoia'tael. Apenas um cavalo, cortou o bruxo pegando a espada. Só um cavalo de verdade. Os demais são espectros da perseguição. Que droga! Não pode ser. No verão? Jasquier também se levantou, mas ficou com vergonha de fugir porque nem Geralt nem Bernie esboçaram movimento de fuga algum. O bruxo sacou a espada e correu na direção do dique, enquanto o Ananico, sem um momento de reflexão, seguiu atrás dele munido de um forcado. Um novo clarão revelou um cavalo galopando sobre o dique, e atrás dele algo indescritível, algo irregular, um novelo tecido por trevas e brilho, um turbilhão, uma alucinação, algo que despertava pavor, um repugnante horror capaz de contorcer as entranhas. Geralt soltou um grito erguendo a espada. O cavaleiro viu, apressou o galope e olhou para trás. O bruxo gritou mais uma vez. Ressoou um trovão. Brilhou outro clarão, mas dessa vez não provocado por um raio. Jasquier encolheu-se todo junto do banco e teria se escondido sob ele se o banco não fosse tão baixo. Bernie deixou cair o forcado. Petunia Hofmeier, que acabara de sair correndo da casa, soltou um grito de horror. O cegante brilho materializou-se numa transparente esfera, de cujo interior começou a emergir uma imagem que, com a rapidez de um raio, passou a adquirir contornos e formas. Jasquier reconheceu-a imediatamente.
Conhecia aqueles negros cachos ondulantes e a estrela de obsidiana pendurada numa fita de veludo. O que ele não conhecia e nunca havia visto era o rosto. O rosto da fúria e da raiva. O rosto da deusa da vingança, do extermínio e da morte. Yennefer ergueu o braço e gritou um encanto. De sua mão dispararam espirais luminosas, que, soltando fagulhas e cortando o céu noturno, brilharam com milhares de reflexos sobre a superfície dos lagos. As espirais cravaram-se como dardos no novelo que perseguia o cavaleiro. O novelo pareceu ferver. Jasquier teve a impressão de ouvir gritos espectrais e entrever horripilantes silhuetas de cavalos fantasmagóricos. Vira aquilo apenas por uma fração de segundo, porque o novelo se encolheu, transformou-se numa esfera e disparou para o alto, para o céu, alongando-se com o ímpeto e arrastando atrás de si uma cauda como a de um cometa. A escuridão voltou a reinar, exceto pela área iluminada pelo lampião que Petúnia Hofmeier segurava. O cavaleiro freou seu corcel no pátio diante da casa, voou de cima da sela e cambaleou. Jasquier imediatamente se deu conta de quem ele era. Até então nunca vira aquela esbelta jovem de cabelos cinzentos, mas reconheceu-a de imediato. Geralt, murmurou a jovem. Dona Yennefer, peço perdão. Eu precisava fazer isso. Você sabe que... Ciri, falou o bruxo. Yennefer deu um passo para frente, mas deteve-se e permaneceu calada. A quem ela vai se dirigir? Pensou Jasquier. Nenhum dos dois, nem o bruxo nem a feiticeira, darão um passo ou farão um gesto. Quem vai ser o primeiro de quem ela vai se aproximar? Dele ou dela? Ciri não se aproximou de nenhum dos dois. Não sabia escolher. E, diante disso, desmaiou. A casa estava vazia. O Ananico e toda a sua família foram trabalhar no campo assim que raiou o sol. Ciri, que fingia estar dormindo, ouviu Geralt e Yennefer saírem. Livrou-se dos lençóis, vestiu-se o mais rápido que pôde e saiu silenciosamente do quarto, indo atrás deles para o pomar. Geralt e Yennefer foram até o dique entre os lagos brancos e amarelos de tantos nenúfares. Ciri escondeu-se detrás de um muro em ruínas e ficou espreitando-os por uma brecha. Achava que Jasquier, o famoso poeta cujos versos ela lera mais de uma vez, ainda estivesse dormindo. No entanto, estava enganada. Jasquier não estava dormindo e pegou-a em flagrante. E então, falou, aproximando-se repentinamente e sorrindo de maneira zombeteira. Você acha bonito espreitar e ficar escutando a conversa dos outros? Tenha mais discrição, minha pequena. Permita que eu fique um pouco a seu lado. Ciri enrubesceu, mas logo recuperou a compostura. Em primeiro lugar, não sou pequena, respondeu rudemente. E em segundo, não os estou molestando, estou? Jasquier ficou sério. Acho que não, disse. Tenho a impressão de que você até os está ajudando. O quê? De que modo? Pare de fingir. O que você fez ontem foi muito esperto, mas não conseguiu me enganar. Você fingiu que desmaiou, não é verdade? É verdade, rosnou Ciri virando o rosto. Dona Yennefer se deu conta daquilo, mas Geralt não. Ambos a carregaram para casa. Suas mãos se tocaram. Eles ficaram sentados à beira de sua cama a noite toda, porém não trocaram uma palavra sequer. Somente agora resolveram ter uma conversa. Lá, naquele dique sobre o lago. E você decidiu escutar o que eles têm a dizer um ao outro. E espreitá-los pela fenda no muro. Você faz muita questão de saber o que eles estão fazendo ali? Eles não estão fazendo nada naquele dique, respondeu Ciri levemente enrubescida. Estão conversando, nada mais. E você,
Jasquier sentou na grama, debaixo de uma macieira, e apoiou as costas no tronco, certificando-se antes de que ali não havia formigas ou lagartas. Gostaria de saber sobre o que estão conversando, não é isso? Sim, não! Além do mais, não dá para ouvi-los. Estão muito longe. Se você quiser, riu o bardo, posso lhe dizer. E como você poderia saber? Eu, querida Ciri, sou um poeta. Os poetas sabem tudo sobre esse tipo de coisas. E vou lhe dizer mais. Os poetas sabem sobre essas coisas mais que as próprias pessoas nelas envolvidas. Pois sim, dou-lhe minha palavra. Palavra de poeta. Ah, é? Então diga-me de que eles estão falando. Esclareça-me tudo o que está se passando. Olhe mais uma vez pelo buraco e me diga o que eles estão fazendo. Ciri mordeu o lábio inferior, inclinou-se e aproximou o olho da fenda no muro. Dona Yennefer está parada junto de uma casuarina. Arranca folhas da árvore e brinca com sua estrela. Não diz nada, nem olha para Geralt. Geralt está parado a seu lado. Abaixou a cabeça. Está lhe dizendo algo. Não, está calado. E tem uma cara de dar dó. Que cara mais esquisita. É infantilmente simples, afirmou Jasquier, pegando uma maçã, esfregando-a nas calças e examinando-a de maneira crítica. Neste momento, ele pede a ela que lhe perdoe suas diversas palavras e ações. Pede-lhe perdão por sua impaciência, por sua falta de fé e de esperança, por sua teimosia, rancor, irritação e posturas indignas de um homem. Pede-lhe perdão por aquilo que não havia compreendido em determinado momento, por aquilo que não quis compreender. Isso é mentira! Ciri ergueu-se num gesto violento, atirou para trás a cabeleira. Você está inventando tudo! Pede-lhe perdão por ter compreendido somente agora. Jasquier fixou os olhos no céu e sua voz adquiriu uma entonação adequada a uma balada. Por querer compreender, mas ter medo de ser tarde demais. E por aquilo que nunca compreenderá. Significado. Consciência. Destino? Que droga. Tudo são coisas banais. Não é verdade. Ciri bateu com o pé no chão. Geralt não está dizendo nada disso. Ele não está dizendo nada. Afinal, eu vi. Ele está ao lado dela e se mantém calado. É nisso que consiste a poesia, Ciri. Em falar daquilo sobre o que os outros se calam. Como é tolo seu papel. E você inventa tudo. O papel do poeta consiste também nisso. Ei, estou ouvindo vozes alteradas. Dê rápido uma espiada para ver o que está se passando. Ciri encostou novamente o olho no buraco do muro. Geralt está parado, com a cabeça baixada, enquanto Yennefer grita horrivelmente com ele. Grita e agita os braços. O que pode significar isso? Infantilmente simples. Jasquier voltou a olhar para as nuvens no céu. Agora é ela que está pedindo perdão a ele. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.